Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 46. Para quem não sabe e não até então não me ouviu falar, esse é o meu salmo predileto. É o salmo que eu mais gosto. Interessante, antes de adotá-lo como meu salmo predileto, ou melhor, adotei como meu salmo predileto antes de conhecer a história desse salmo e a sua importância nos anais da história. Salmo 46, ele tem um texto em epígrafe, não sei se na sua Bíblia está uma frase em negrito, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Assim está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a manhã. Bramam nações, reinos se abala, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, quebra o arco. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Meus queridos, esse mês de outubro de 2017 é um mês de extrema importância e relevância para o cristianismo, para o protestantismo. É o mês onde se comemora 500 anos da Reforma Protestante. Em 1517, 31 de outubro, no castelo de Wittenberg, na Alemanha, o monge chamado Lutero colocou as 95 teses, um dia antes do dia de Todos os Santos, que é 1º de novembro. Um dia que havia muita peregrinação, onde os povos vinham de todas as regiões, norte, sul, leste e oeste. E ali, na véspera, no dia 31, ele coloca as 95 teses, combatendo as indulgências, a Inquisição, o nepotismo e todas as atrocidades cometidas por meio da tirania da igreja medieval, cuja história revela e não há como camuflar, não há como suplantar, não há como omitir. É fato verídico. Então, esse mês é um mês memorável. 31 de outubro desperta essa lembrança por meio de uma gratidão de homens que em sua geração foram fiéis a Deus. E o interessante é que esse também era o texto predileto de Martinho Lutero. E durante muitos momentos ele recorreu a esse texto. Ele tinha um amigo, Filipe, e durante os conflitos que havia, ele dizia: vamos ler o Salmo 46. E os irmãos sabem que os salmos são canções, são hinos. E Lutero, um homem temente a Deus, muito temente, ele consegue extrair do Salmo 46 um dos mais belos hinos, entoado em diversos lugares ao longo da história, na posse dos
presidentes em alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Esse hino que está em todos os hinários da cristandade. No Cantor Cristão, ele é o hino 323. Esse é o hino Castelo Forte. Castelo Forte. Certamente a maioria de vocês já ouviu falar sobre essa canção. E essa canção ele encontra inspiração, iluminação por meio desse texto. E através dessa canção ele entoa nos dias de aflição, porque é um cântico de guerra. E Lutero ele conseguiu reformar também a adoração, porque a adoração era algo muito escasso, extinto naquele período, porque todos os hinos eram em latim e não havia hino congregacional, porque a igreja acreditava que somente o clero poderia louvar a Deus. E Lutero rompe com esse paradigma imposto durante muito tempo ao ponto de se tornar um dogma. E ele estimula a igreja a louvar a Deus, trazendo essa liberdade por meio da adoração, por meio das canções. Ele é considerado o apóstolo da reforma, mas também ele é considerado o pai do canto congregacional. Se hoje você pode cantar dentro da igreja, agradeça a Lutero, que antes você não podia cantar não. Para a gente ter uma ideia, o hino foi considerado como a Marselhesa da França. É considerado o hino da França o hino mais bonito do mundo, porque eles entoam o hino com muita empolgação, veemência, entusiasmo. E o Castelo Forte foi considerado o hino da Alemanha protestante. Historiadores dizem que a congregação se reunia e entoava esse hino ao ponto de que os inimigos diziam: o povo inteiro está cantando essa doutrina. Lutero, logo após a reforma, ele sofre diversas perseguições, entre elas o Papa manda uma carta de intimação, ele rasga essa carta, toca fogo, dizendo que não pode voltar atrás diante das convicções que Deus tinha lhe dado. E ele é convidado a comparecer à Dieta de Worms, na Alemanha. A Dieta é uma assembleia para assuntos políticos, para assuntos administrativos. É justamente nesse lugar que ele é excomungado da igreja. E ele vai juntamente com companhia das pessoas. E durante esse percurso, durante esse trajeto, ele começa a cantar Castelo Forte. Mais uma vez, Castelo Forte é o nosso Deus. Depois que ele é praticamente excomungado e agora a igreja deseja condená-lo à morte, aí existe um príncipe chamado Frederico, um príncipe que é um eleitor saxão, e naquela época quem elegia o rei alemão era justamente esses príncipes eleitores. E esse príncipe ele oferece abrigo, preste atenção, e refúgio a Lutero. E ele convida Lutero para viver no castelo de Wartburg. E Lutero passa 13 anos nesse lugar. 13 anos. Nesse lugar ele consegue fazer a tradução da Bíblia, que outrora estava no latim, para o alemão. E assim concede a liberdade que o povo não tinha de ler as Escrituras Sagradas na sua própria língua. E nos momentos de aflições, sabendo que ele estava perseguido e a qualquer momento poderia morrer, ele simplesmente entoava essa canção, entoava esse hino. Eu imagino que você está curioso para saber que hino é esse. Eu gostaria de convidar os irmãos da projeção para liberar o vídeo. E nós vamos ouvir Castelo Forte é o nosso Deus.
Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por essa canção. Glória a Deus. Castelo Forte é o tema da nossa reflexão. Castelo Forte, abrigo e refúgio. Refúgio, fortaleza, Castelo Forte. Quero te convidar nesse instante a ter essa mesma experiência que Lutero teve ao conviver num castelo, refugiado, e ele reconheceu em Deus o seu maior castelo. O texto de Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essas são as grandes verdades que nós podemos extrair de um convívio num castelo. No castelo nós temos refúgio. E o que é refúgio? Refúgio é abrigo. Nós sempre procuramos nos refugiar em um abrigo que nos proporcione segurança. É comum, diante das fatalidades, das calamidades, vermos um alvoroço das multidões em busca de um refúgio, em busca de um abrigo. Eu fico acompanhando os noticiários e vejo esses países que têm tempestades, as pessoas vão em busca de um refúgio. Agora, no sul dos Estados Unidos, Miami, que há poucos dias enfrentou uma grande tempestade, as pessoas, aflitas em busca de um refúgio. Percebemos quando tsunamis invadem as praias, as regiões litorais, as pessoas buscam o quê? Refúgio. Quando vem os tufões, os tornados, as pessoas buscam refúgio. Diante das tempestades, é comum buscarmos refúgio. E todos nós vivemos uma espécie de tempestade, uma espécie de tufões, de tsunamis, de terremotos em nossas vidas. E a pergunta é: onde nós buscamos esse refúgio? Aonde nós buscamos esse abrigo? Lutero estava sendo perseguido pelo maior império da Idade Medieval. Ele tinha ameaça de morte. E ele sabia que a história confirmava que milhares de pessoas já tinham morrido nas mãos dos inquisidores. Ele sabia que a qualquer momento poderia chegar a sua hora. Mas ele não temeu, ele não se acovardou, ele não recuou, ele não retrocedeu. Ele teve convicção. Há quem diga que momentos antes da reforma alguém disse: você vai fazer isso mesmo? E ele diz: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. E cavalgou no seu cavalo entoando a canção de Castelo Forte. E lá no castelo de Wittenberg, ele coloca nos portões as 95 teses, e a partir de então ele muda para sempre a história da humanidade, porque é o marco mais importante da Idade Medieval. É a reforma. O marco mais importante da Idade Medieval, da história medieval, é justamente a reforma. E o mundo muda completamente, a liberdade começa a se tornar uma realidade naquela época. Mas ele encontra, nesses dias que ele fica exilado no castelo, ele encontra no castelo de Wartburg, ele encontra Deus como o seu abrigo. Ele encontra Deus como o seu verdadeiro refúgio. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, nos momentos de aflições, de tribulações, aonde você busca refúgio? Aonde você busca um abrigo? É comum encontrarmos os pássaros buscando abrigo quando percebem que os tempos são difíceis. Os animais se recolhem, não é verdade? Ele tem praticamente esse sexto sentido, a intuição. Eles conseguem terem essa percepção e buscam se refugiar para a sua própria sobrevivência. Mas a pergunta é: onde você tem se refugiado? Diante das más notícias que vêm em nossas vidas, seja em forma de um desemprego,
seja em forma de uma enfermidade, seja em forma de um acidente, seja em forma de uma calamidade, de uma fatalidade que afetou seus familiares. A pergunta é: onde é que você tem encontrado refúgio? Onde é que você tem encontrado abrigo? Eu olho para essa geração que nós vivemos e percebo muitos jovens ociosos, buscando abrigo nos efeitos entorpecentes e alucinógenos que geram prazeres transitórios, com danos e pesares duradouros. Onde é o seu abrigo? Há quem procure o abrigo para as turbulências da sua alma no Lexotan, no Diazepam, no Rivotril, porque sente aquele vazio que nada supre, que status, fama, sucesso, riqueza não preenche. E como dizia o físico matemático Blaise Pascal, no coração do homem há um vazio do tamanho de Jesus Cristo. Só Jesus pode preencher. Em outras palavras, Ele é a peça principal para completar o teu quebra-cabeça, meu irmão. Você pode montar a paisagem que for, mas se não houver Jesus, a sua vida vai ser vazia. Por isso que muitos artistas, popstars, celebridades, vivem de aparência, vivem no palco das aparências, mas por trás são pessoas tão carentes, são pessoas que não encontraram o verdadeiro abrigo. Onde é o seu abrigo? O salmista nos diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu abrigo. Na antiguidade as pessoas procuravam se abrigar nos montes. E o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Não, o meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem daquele que criou os montes, que criou os céus, que criou a terra. O meu socorro não vem da criação. O meu socorro vem do Criador. Nosso socorro vem de Deus. Na verdade, Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro, e que venhamos nos refugiar nele e nele encontrarmos abrigo. Jesus, como bom pastor, viu uma multidão, um rebanho sem pastor. E lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso, e em mim encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando um evangelho se tornar pesado para você, você está fora dos planos de Deus, meu irmão. Você quer agora um termômetro espiritual para saber e analisar como é que está o seu estado emocional, o seu estado de maturidade com Deus? É quando o evangelho se torna um fardo. É quando vir à igreja se torna um fardo. É quando ler a Bíblia, orar, se torna um fardo. Você está muito longe do centro da vontade de Deus. E aí eu peço que quando esse momento chegar, você lembre dessas palavras que diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O evangelho, ele nos proporciona essa leveza, essa naturalidade. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito de Deus vai nos movendo, o Espírito de Deus vai agindo em nossa vida. Todos querem alívio, essa é a verdade. Todos querem alívio, todos, independente de religião, seja até mesmo ateu, rico, pobre, conhecido ou não, todos querem. Todos querem algum tipo de alívio. Mas só que o segredo do alívio, Jesus explica, vinde a mim. É incrível isso, não é, gente? Às vezes a gente se surpreende com as palavras de Cristo, porque ele era muito enfático, direto, objetivo, categórico. Vinde a mim. Ele não envia ninguém a nenhuma religião.
mas ele se apresenta como, de fato, a solução. Ele não diz, olha, vá a tal lugar, vá a tal pessoa, não, vem a mim. E nunca nenhum mestre, Sócrates, Platão, Aristóteles ou qualquer outro sábio, teve tamanha audácia de olhar para os seus seguidores e discípulos e dizer, aprendei de mim. Aprendei de mim. Em outras palavras, olhem para mim. Quer viver em paz? Olhe para mim. Quer viver feliz? Olhe para mim. Ele se coloca como uma chave para as bênçãos de Deus em nossa vida. Como segredo. Uma revelação de todos os mistérios. Aprendei de mim que sou humilde. Aprendei de mim que sou manso de coração. E em mim encontrareis o quê? Descanso. Às vezes é tudo que nós precisamos, né? Diante de um ativismo, de uma rotina que tanto nos deixa exauridos, fadigados, uma exaustão toma conta do nosso coração. E o que Jesus oferece é descanso para a nossa alma, alma aflita, alma atribulada. Deus é o teu descanso. Amém? Eu não sei, irmão, não importa quem você seja. Não sei se você já percebeu disso. Todos nós precisamos, sabe de quê? De abrigo. E aconchego. Sabe o que é isso? A gente precisa de abrigo. A gente precisa de colo. Não importa o tamanho do marmanjo. Ele precisa de colo. E era isso que Jesus fazia. Jesus oferecia abrigo. Oferecia consolo, conforto. Oferecia colo. Para aquelas pessoas que não tinham atenção, que não tinham nenhum tipo de consideração, Jesus oferecia justamente aquilo que eles precisavam e não poderia encontrar em nenhum outro lugar. Talvez é isso que você precisa, irmão. Talvez não é isso que você precisa. Você precisa de abrigo, e esse abrigo você encontra em Deus, somente em Deus. Ele não tem a solução, Ele é a solução. Ele não tem a cura, Ele é a cura para os teus problemas. As pesquisas e as estatísticas confirmam, por meio de dados científicos, que daqui a 10 anos, 10% da população sofrerá de depressão. A coqueluche do momento causará terror. E às vezes eu me deparo com pessoas que simplesmente, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, elas se encontram nesse estado emocional tão deplorável. O que é que elas precisam? É a alma gritando por socorro. É a alma clamando por socorro. Esse bramido vem da alma. Esse clamor vem de dentro. E nada do estereótipo, nada externo poderá influenciar o mundo interior. Então, esse milagre começa de dentro para fora. Por isso que o maior milagre que Deus faz em nós não é simplesmente através de nós, mas em nós. É quando Ele se torna suficiente em nossas vidas. É o que diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu te convido a abrir a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, e você vai encontrar, se você tiver essa tradução, a interpretação correta para essa expressão. Vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Se Ele é o teu pastor, você não sentirá mais falta de nada. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela torna-se suficiente em nossa vida, ao ponto de nos dar graça e de entoarmos o cântico de Abacuque. Que cântico é esse? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que os frutos da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimento, ainda que não haja mais ovelhas no aprisco,
e os gados sejam arrebatados dos currais. Todavia, eu me alegrarei, exultarei ao Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar altaneiramente. Andar altaneiramente significa além dos meus limites. Além dos meus limites. Se alegrar em Deus. É o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Eu acho isso simplesmente extraordinário. Porque o apóstolo Paulo está algemado. Ele está acorrentado, ele está aprisionado. E ele tem a oportunidade de dar um conselho para a igreja. Sabe qual é o conselho que ele dá? Alegrai-vos. E outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Quando ele diz a primeira vez alegrai-vos, parece um tom de deboche. Parece que ele está ironizando, satirizando, né? Parece que ele está tripudiando ou coisa do tipo. Como se alegrar? A igreja estava sendo perseguida, vivendo algumas aflições, mas vindo de quem vinha esse conselho, que estava num estado bem pior, humanamente falando, mas ele tem ainda essa graça, essa capacidade, essa espiritualidade de dizer alegrai-vos, mas ele explica como podemos nos alegrar. Alegrai-vos no... Não é nas circunstâncias, não são nas situações. Às vezes o diagnóstico do médico não é favorável. Às vezes o extrato bancário é terrível. Mas não é se alegrar nas coisas, nas pessoas. Alegrai-vos no Senhor, aquele que supre a nossa necessidade, aquele que é suficiente em nossas vidas, aquele que é castelo forte, é o nosso Deus, Ele é o nosso castelo. Quem foi que disse a você que rei vive em castelo? Rei vive em palácio, gente. Os reis vivem em palácios, reis e rainhas vivem em palácios, e o castelo é aquela fortaleza criada justamente para proteger aquele povo da suposta invasão que poderia vir. A gente chama de castelo esses espaços suntuosos, mas castelo mesmo é essa fortaleza suntuosa, robusta, enorme. E ali ele diz, ele reconhece Deus como o seu castelo, castelo forte. E aqui no primeiro versículo ainda, ele diz, Deus é o nosso refúgio, que significa abrigo. Mas depois ele diz, Deus é a nossa fortaleza. E representa justamente segurança. Lutero consegue ver Deus como seu abrigo, mas ao mesmo tempo como seu porto seguro, como a sua fortaleza. Fortaleza não simplesmente muralhas que o protegem, mas ele fala aqui sobre uma força que ele capacita. Fortaleza, no intuito aqui, segundo alguns historiadores, exegetas, é aquilo que nos fortalece. A pergunta é, para você poder entender melhor, qual é a fonte da sua força? Qual é a fonte da sua força? Onde você tem encontrado força, motivação? Sabe qual é o sentido da palavra motivação? Motivos que nos levam a uma ação. Aonde você tem encontrado motivos que lhe impulsionam a ir além? É andar sobre as águas? É preciso dar o primeiro passo. É andar sobre as águas? É preciso sair do barco. Andar sobre as águas é preciso renunciar à sua zona de conforto. E a pergunta é, de onde você vai extrair força? Isaías capítulo 40, no versículo 29, nos diz, Ele faz forte ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele faz forte ao cansado. Deus é especialista nisso, né? Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias
E ele escolhe as coisas fracas para confundir aquelas que são fortes. Ou melhor, aquelas que se sentem fortes. E Lutero reconhece que a sua força vem de Deus. Que a sua força está em Deus. Sabe, queridos, eu tenho visto ao longo dessa caminhada cristã rumo ao céu, que esse é o nosso maior objetivo. Caso contrário, não faz sentido algum. Eu tenho visto muitos encontrarem essa força em Deus. Força essa que análises, terapias, tratamentos artificiais, superficiais, não passam de placebos. Gente, olha bem para mim. Eu não creio em curas alternativas. Sempre considerei a palavra de Deus suficiente e eficiente. Sempre. Jesus venceu ao diabo no deserto através do poder da palavra. Eu creio na palavra que é viva, na palavra que é eficaz e na palavra que é poderosa. Não creio em curas alternativas. São placebos, são paliativos. Mas a palavra de Deus não. Ela é viva, ela é poderosa e nela nós encontramos força para resistir ao mal e para vencer o tentador. Eu digo isso porque eu conheço pessoas que passaram por inúmeros centros de reabilitação, tiveram todo tipo de tratamento, de análise de regressão, de, vasculhar o passado em busca de um culpado. É muita paranoia, asneira. Me perdoe a franqueza, porque eu creio no que está escrito: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E tem igrejas construindo um submarino para ir lá no mar do esquecimento e resgatar. Porque Deus já insiste em esquecer. Que a Bíblia diz: dos vossos pecados eu não lembrarei mais. Deus diz que não quer se lembrar. Mas tem igreja que quando você se converte, eles vêm logo fazer uma anamnésia da sua vida espiritual. O que você fez, onde você andou, por que você cometeu isso. A culpa é dos seus pais. A culpa, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? Quando na realidade o apóstolo Paulo diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás se fica e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É para frente que se caminha, meu irmão. A Bíblia diz que a gente não pode olhar para trás, nem sequer para os lados, nem para a direita, nem para a esquerda. Você já viu aquele texto que diz bem assim, que os loucos não errarão o caminho dos céus? Porque é simples, como dizia C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Ele diz: o evangelho é puro e simples. Basta crer e obedecer. Tão somente. Agora, muitos artifícios acrescentados desnecessários. E um louco não erra o caminho dos céus. Sabe por quê, meu irmão? Você chega no manicômio, onde for. Chega lá na Tamarineira, lá em Recife. Chega no ouvido de algum maluco lá e diz bem assim: ó, para frente, viu? Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Corre! Ele sai desembestado. Nem os loucos errarão o caminho, porque o caminho é simples demais. É muito simples. Às vezes eu vejo Deus levando o povo por caminhos mais difíceis para que eles não olhem para trás. Não sei se você já percebeu, ou prestou atenção nessa leitura, que quando Deus tira o povo do Egito, os hebreus do poder dos egípcios, Deus leva pelo caminho mais difícil. Sabe por quê? Para que no momento da dificuldade ele não olhe para trás. Sabe o que significa isso? É a prova do novo nascimento. Escuta isso que eu vou te contar. Quando a gente se converte, a gente pensa que as coisas vão melhorar na nossa vida, não é? Eu pensei, há uns 17 anos aí, que o evangelho era o evangelho Tabajara. Venha que seus problemas serão solucionados. Tabajara. Eu entrei no evangelho e meus problemas aumentaram, pioraram. Eu só percebi uma mudança.
a minha reação diante dos problemas. Eu já não tinha medo de nenhum deles. Eles já não estavam mais acima de mim, mas eu me julgava acima deles, não por causa da minha força, mas por causa da força de Deus sobre mim. Você entende o que é isso? Aí escuta, deixa eu compartilhar algo que eu acho interessante. Quando Elias, usado por Deus, ele vai ao encontro de Eliseu e diz: vem, segue-me. Eliseu está seguindo Elias. Aí ele diz: espera aí, eu preciso voltar aqui atrás. Ele volta e ele mata todos os seus gados e queima. E volta a seguir Elias. Sabe por que ele fez isso? Para não voltar atrás. A história nos mostra que a colonização da América aconteceu assim. Vinha o pessoal da Europa, chegava na América e tocava fogo nos navios, para não voltar atrás. Quando eu me converti, eu era proprietário de uma, falei até isso hoje com alguns amigos, de uma locadora na Academia Impacto. Logo quando abriu, era meu amigo proprietário lá, a gente abriu uma locadora. Eu investi uma moto que na época era uma Estrada. Estrada seria que moto hoje? Uma 350, né? Uma 350 custa quanto, Nicola? Pronto, eu investi mais ou menos isso aí, uns 15, 16, ou mais, né? Investi isso, me converti, e primeiro mês tudo bem, segundo mês tudo bem, terceiro mês tudo bem. Eu estava me patrocinando, estava ótimo. Mas de repente só foi me converter. Era no período do VHS, aí eu já não poderia fazer pirataria. Aí enquanto um comprava um original, com o original ele fazia várias cópias. Eu comprava o original, vinha alguém, eu queria o filme, eu alugava. Depois vinha outra pessoa, eu queria o filme, tá alugado. Queria o filme, tá alugado. Queria o filme, tá alugado. Depois, chegou o filme, eu já aluguei em outra locadora. Pirata. Eu disse, meu Deus, eu não posso entrar nesse mundo da pirateria. Eu me converti, não posso olhar para trás. E foi dias difíceis, gente. Dias difíceis. Um dia eu conto melhor essa história. Mas indo direto ao assunto, meu amigo chegou e disse, olha, não dá mais para ficar, não está conseguindo alcançar a renda estabelecida, você precisa ir. Eu pego uma chavezinha estrela, vou lá de madrugada, desmontar todas aquelas prateleiras chorando. Eu disse, meu Deus, eu pensei que isso ia mudar tudo. E lá naqueles filmes, existia uma pasta assim, preta, dezenas de filmes pornográficos. E eu pensei, vou vender tudo e vou me livrar de todo mal. Eu pensei, sabe o que foi que Deus disse? Queima. Mas Deus, dinheiro investido. Pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Deus disse, queima. Não obedeci logo não, sabe? Eu saí em tudo que é locadora aí, oferecendo os vídeos. Olha, tal. Todas as portas se fecharam. Imagine o conflito, né? E Deus disse, queima. Eu tive que ser homem para reunir todas aquelas porcarias e queimar. Eu estava diante de um ambiente hostil, não sou contra ninguém ir para a academia, estou até precisando voltar à academia. Mas às vezes eu estava lá sossegado, chegava pessoas, mulheres, solteiras, casadas, e olhava, me indica um filme bom aí para assistir. Eu não quero adentrar em detalhes, sabe? Mas era um lugar de extrema tentação. E Deus disse, queima. Eu tive que queimar tudo, irmãos. Tudo virou cinzas ali. Perdi literalmente tudo. E Deus fez isso para que nunca mais eu olhasse para trás. Lembro de um tio meu que se converteu em Maceió, tio Martins, um fortão, diácono, que infelizmente faleceu num acidente de carro. Tem um vídeo que eu não tive coragem de assistir. É ele, nos últimos instantes da sua vida, louvando a Deus, enquanto a assistência médica tirava ele daquele estado tão terrível. Ele está louvando uma canção, um hino a Deus, no meio da dor, todo ensanguentado. Esse meu tio se converteu. Quando ele se converteu, ele tinha um barzinho na sua casa, com vários uísques importados. Muita gente tinha esse barzinho, né? Nunca mais eu vi. Cavalo Branco, Johnny Walker, vários. E ele se converteu, ele disse, e agora o que é que eu vou fazer com os uísques? Aí ele pensou, disse, sabe de uma coisa?
eu vou dar. E o Espírito Santo disse: não, você vai quebrar tudo. E rapaz, ele contava a história que aquilo era uma fortuna. Ele tinha muito dinheiro ali e ele chega por um quebrando. Pá! Um por um quebrando. Pá! Além desses meus filmes, tinha também uns CDs, sabe, gente? CDs bons, coleção boas, Legião Urbana, Paralama do Sucesso. Eu disse: eu vou dar para alguém de presente. E o Espírito Santo sempre fala: não quero vestígios nem resquícios do velho homem. Você é um novo homem em Cristo Jesus. Não vamos olhar para trás. Louvado seja Deus. É isso que Ele faz. É por isso que todos os dias eu testemunho alguém que venceu as drogas, que venceu o espírito de nicotina, que venceu o espírito de alcoolismo, que venceu o espírito de prostituição, de promiscuidade, porque encontraram em Deus essa força, encontraram em Deus esse castelo forte, refúgio e fortaleza. E fortaleza para vencer o mal, para resistir ao mal, para se sujeitar a Deus e não aceitar ser dominado pelos instintos. Isso é tremendo, gente. Só o Evangelho faz. Permita-me aqui citar, tem ali nosso irmão Nelton Icó. Um dia ele foi injustiçado. E diante desse problema que ele teve, alguém simplesmente o feriu na face. E ele simplesmente baixou a cabeça, não falou nada e dessa forma ofereceu a outra face. Quando ele me contou essa história, eu disse: cabra, tu é crente, viu? Tu é crente. Tu é crente. Gente, eu acho isso muito mais forte do que você revidar. Naturalmente a gente revida, né? Eu às vezes estou jogando no futebol, alguém dá um empurrãozinho aqui, eu já faço assim, ó. É naturalmente, gente. É a força do hábito, né, Milton? É a força do hábito, né, Braz? Alguém triste com a gente já se protege. E agora você, de repente, reagir de uma forma totalmente contrária à sua natureza, ao seu instinto. Por quê? Ou melhor, por que não? Por que não? Por quem? Me responda. Por quem? Por quem? Por causa do nosso castelo. Castelo forte é o nosso Deus. Nele nós encontramos refúgio. Nele nós encontramos fortaleza, segurança, força para amar, força para perdoar, força para prosseguir em frente, força para não olhar para trás, força para jamais desistir. Agora deixa eu concluir aqui. Quero concluir contando a história desse hino. Ou melhor, o hino eu já contei a história, né? A história desse texto do Salmo. O rei Ezequias, ele recebeu a ameaça do maior rei, talvez, de todos os tempos antigos. O nome dele é Senaqueribe. Sabe aquele camarada que causou terror? Sabe, nem Mussolini, nem Napoleão Bonaparte, nem Stanley, nem Hitler fez o que Senaqueribe fez. Senaqueribe derrotou todos os povos, destruiu todos os deuses das regiões ao redor. E Senaqueribe manda um recado para Ezequias. Ezequias, vamos invadir Israel. Vamos destruir tudo em Israel. E saiba que não adianta resistir, porque até aqui, nenhum Deus de nenhum dos povos conseguiu protegê-los. Senaqueribe chama o profeta Isaías e vão orar e vão jejuar. Vão se consagrar para Deus fazer o milagre acontecer. Escuta bem. Quando Ezequias e Isaías começam a orar, Deus envia um anjo. Enquanto isso, Jerusalém sitiada, cercada por Senaqueribe e o exército assírio. Deus envia um anjo. Não foi preciso ninguém levantar arco, espada, lança.
Não foi preciso ninguém colocar armadura. Deus envia um anjo. E um anjo sozinho, ele mata, sabe quantas pessoas? Dos assírios? 185 mil pessoas. Um anjo sozinho. Um só anjo. Deixa eu te levar a pensar. Acompanha. Lembra quando Jesus está com os apóstolos no Monte Getsemane e de repente vem uma escolta de soldados acompanhado dos fariseus para capturá-lo e levá-lo ao julgamento? Tem um soldado chamado Malco que arranca a orelha de Cristo. Ou melhor, Pedro arranca a orelha de Malco e Cristo imediatamente coloca aquela orelha e regenera. Milagre. Escuta bem onde eu quero chegar. Naquela ocasião, Jesus disse: Pedro, não sabes tu que se eu quisesse eu oraria ao Pai, o Pai me enviaria uma legião de anjos para me socorrer? Fui pesquisar quanto é uma legião de anjos. Qual é a quantidade, a numeração de uma legião de anjos? Uma legião de anjos são simplesmente 6.000 anjos. Isso é infantaria. Cavalaria, 125 soldados, perdão. Então são 6.000 soldados, infantaria, 125 cavalaria. Isso é uma legião. Quando Jesus disse bem assim, acompanha o raciocínio. Pedro, não sabes tu que se eu quisesse eu oraria ao Pai e ele enviaria uma legião de anjos? Jesus está falando de mais de 6.000 anjos. Se um anjo só foi capaz de destruir 185 mil pessoas, imagina uma legião de anjos. É forte? É forte? Isaías e Ezequias oravam e Deus agiu. Senaqueribe volta para a sua terra em Nínive, capital da Síria. Ao chegar lá, ele entra no templo para reclamar com seus deuses, porque tinham perdido a batalha. Não era uma batalha de reis, Ezequias e Senaqueribe, era uma batalha de deuses. Nosso Deus, revelando ao mundo quem de fato é o castelo forte. Quando ele está no templo, orando aos seus deuses, vêm os seus 2 filhos. Sabe o que é que seus 2 filhos faz com ele? Consola, conforta. Seus 2 filhos simplesmente o mata. E esse é o fim trágico de Senaqueribe. Aí Ezequias recebe a revelação de Deus. E nesse contexto surge o Salmo 46, que diz mais ou menos assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que o monte se transtorne para o meio dos mares e os mares espumejem, ainda que os montes se abalem, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não permitirá que seja abalada. Não permitirá que seja abalada. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vinde, contemplai as assolações que efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46 é um salmo de guerra, é um salmo de batalha. Eu espero que você saia daqui hoje. Não sei quais são os fantasmas que você vai ter que enfrentar. Eu não sei quais são os inimigos e adversários que você vai ter que encarar. Mas que você saia daqui na convicção que o nosso Deus é castelo forte. Ele é refúgio. Ele é fortaleza. Deus é. Deus é. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Não há o que temer, não há a quem temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá? Se Ele que tem a chave de Davi, e o que Ele fecha ninguém abre, o que Ele abre ninguém pode fechar.
Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Castelo forte é o Senhor. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.